Aqui vem o meu irmão, minha irmã, para neste 29º domingo do tempo comum, é o domingo do dia 20 de outubro. Aqui venho para a leitura orante da palavra. O evangelho para esse 29º domingo é o de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Como sempre, vamos à leitura, explicando-a, para depois a nossa leitura orante. Começo a leitura, se tiver sua Bíblia em mãos, Marcos 10, 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos, na tua glória, sentarmos-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu beberei? E ser batizados no batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis. E com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso está destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações, eles as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele dentre vós que quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É esse, meu irmão, minha irmã, o Evangelho para o 29º domingo do tempo comum. Vamos à explicação. Jesus acabara de dizer pela 3ª vez que ele e com ele os discípulos estavam a caminho de Jerusalém. Que lá em Jerusalém tudo apontava para severas hostilidades contra ele. E se contra ele, contra eles. Fora bom o caminho dos discípulos com Jesus até então. Muitos prodígios, milagres, multidões que se fascinavam com suas pregações, os discípulos que estavam todos os dias praticamente a contemplar realidades novas, prodígios, milagres, grandezas, triunfos, mas aquilo, claro, fascinava. Não era preciso nem ter fé e nem amar para seguir Jesus. Bastava uma amizade socialmente bem construída e muitas afinidades. O restante as simpatias poderiam sustentar. Mas agora que Jesus falava do caminho da cruz,
parecia muito difícil encontrar lógica na sensibilidade daqueles discípulos e de quaisquer discípulos. Todos nós gostaríamos muito de uma fé que nos assegurasse triunfos e sucessos, mas sem despojamentos ou sem experiências crucificantes. Vamos observar aqui: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre. O título mestre já mostra Jesus como alguém que conhece a lei e que sabia ensinar. Mas quando aceitam-no como Messias Salvador, chamam-no de Senhor. E chamaram-no de Senhor, especialmente após a ressurreição. Mas ainda é mestre que ensina caminhos de sucesso. Era assim que eles vislumbravam. Um fracasso para Jesus. Até a eles, aqueles discípulos, não compreendiam. Observemos a pergunta: queremos que nos faças o que te pedimos. Olha o modo, não é um pedido, estão próximos de uma exigência. E a pergunta de Jesus: que quereis que vos faça? Concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à direita e outro à esquerda. Na tua glória, sim. Na tua cruz, não. Estavam à procura de um conjunto de vantagens que lhes poupasse de um seguimento que comportava também renúncias, despojamentos. Qualquer forma de amor que não tenha renúncias será sempre um amor de conveniência. Qualquer forma de seguimento que não contemple despojamentos para colocar no centro a pessoa a quem seguimos, se não houver essas experiências de entrega e de gratuidade, não é seguimento, é busca por alguma forma facilitada de benefícios. Sentar à direita, sentar à esquerda, o que é? É ter prioridades ou privilégios na glória, na cruz, que Jesus, acerca da qual Jesus acabara de falar. Acerca destas, não mostram disponibilidades, o interesse é outro. Eis a resposta: não sabeis o que pedis. Quase a dizer, é uma estultice, não compreenderam nada, é uma bola fora, é um desconhecimento, não compreenderam de tudo quanto Jesus lhes falara. Pareceu que queriam desfrutar do seguimento mais do que aderir ao Senhor, que estava para revelar para todos a bondade de Deus e viera para isso. Podeis beber o cálice que eu beberei e o batismo com que eu serei batizado? Podemos beber o cálice que eu beberei. Esta frase beber o cálice significava: sereis capazes, ou são vocês capazes de partilhar comigo o mesmo destino? O da cruz? São vocês capazes? Ou ser batizados no batismo que eu serei batizado? Não se trata do batismo, o ato religioso de hoje, dos nossos dias. Batizar, mergulhar até o fundo alguém. São vocês capazes de ir até o fundo comigo? Até onde eu for, naquelas consequências mais radicais? Seremos? Sentem-se fortes. Mas o objetivo é qual? Não é ser servos, como Jesus se fazia servo. Eles eram capazes de oferecer seus melhores sacrifícios em favor da grandeza, da honra, do triunfo que buscavam.
seriam capazes de quaisquer esforços, desde que assegurassem os sucessos que pretendiam. Não entenderam nada. E então a resposta de Jesus, os 10 se indignaram, né? Os outros 10. Não porque aqueles 2 não compreenderam bem. E daí estariam aí a corrigi-los. Indignaram-se porque eles também tinham as mesmas pretensões de grandeza, proeminência, destaques, jogo de poder. Isso com aqueles 12. E que é o problema de todos os seguidores de Jesus. Somos nós todos tentados a formas triunfalistas de grandeza religiosa, uma espécie de vaidade espiritual que não nos identifica com o Senhor, mas ao contrário, podemos falar de muita religiosidade sem amar o Senhor, que está voltado ao perdão e à misericórdia em favor de todos. Observemos aqui. Sabeis que aqueles dados ao poder dominam as nações e as tiranizam. Entre vós, quem quer ser grande, que se faça servidor. Servidor é aquele que se põe a serviço dos outros com liberdade, que ofereça de suas possibilidades pessoais para que os outros cresçam. Um voluntariado por causa do seguimento. E mais, e quem quer ser o primeiro, que se faça servo. Servo, escravo. O escravo não se pertence. Ele pertence a quem ele serve. Faça-se escravo, isso é, que coloque toda a sua liberdade num grau de subordinação àqueles a quem o Senhor tiver enviado. Reverteu tudo. Aqueles discípulos não tinham compreendido, e a dificuldade de todos os discípulos de todos os tempos. Chegar à capacidade de igualar-se ou de modelar-se na gratuidade ao seu Senhor, até mesmo naquelas realidades mais difíceis. Estão indo a Jerusalém, aquelas realidades mais exigentes. Sozinhos, aqueles discípulos não tinham tais forças. Eles outrora e nós agora não as temos. Mas se o Senhor pode, seu Espírito pode nos fazer grandes o bastante para fazer da própria vida um dom. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. O texto é de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Há pouco foi explicado, nos minutos disponíveis para explicação. Vamos agora contemplar aquelas cenas e aquelas palavras e, inspirados nelas, vamos fazer a nossa oração. Para tanto, os olhos fechados e uma posição que favoreça o recolhimento, isso é necessário. Queira respirar com muita tranquilidade, sem pressa. Que não seja uma respiração pesada, difícil, mas leve, suave. A respiração ajuda muito a
deixar o corpo em condições de acolher também a serenidade de coração e de espírito. Respirar profundamente mais uma vez, inspirar o ar para dentro, sem pressa, suavemente. Concentrados no ar, parece algo tão comezinho, mas é tão vigoroso. Queira colocar para fora o ar intoxicado, gás carbônico. Uma vez mais, absorver o oxigênio lentamente. E então sim, eu aqui, você aí, vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco, ou que venha orar em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos fazer uma nova leitura. Vamos olhar, contemplar as imagens, criar imagens daquele texto lido e explicado, observando as palavras, os gestos, os movimentos. Tiago e João foram até Jesus e disseram-lhe: tente imaginar Tiago, João, homens destacados no grupo dos 12. Os outros 10 estão em algum lugar separado e eles se aproximam. Quem sabe até eles dois olham para os 10 e agora se voltam ao Senhor. Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. É alguma prepotência, né? Queremos que nos faças o que vamos te pedir. Autossuficientes, exigentes, um pedido que o evangelista apresenta como exigência. Que quereis que vos faça? Tente ver o próprio Senhor a olhar para um e para outro e depois, que querem vocês que lhes faça? Concede-nos. Primeiro um fala, concede-nos na tua glória. Tente ver um deles a dizer, sim, Senhor, na tua glória. O outro segue, na tua glória. Um à direita e outro à esquerda, Senhor. Tente observar a face do Senhor, face perplexa, quase de desapontamento, de decepção. Ele acabara de falar sobre a cruz e os dois estão aí a pedir glórias. Estão insistindo. Talvez Jesus até fale com alguma energia. Vocês não entendem, não sabem o que estão a dizer, o absurdo que dizem. Uma verdadeira batatada, uma presepada. Um à direita e outro à esquerda. Talvez Jesus tenha até pedido que se sentassem, ao lado de Jesus, para que ele lhes explicasse. São capazes de beber o cálice que beberei, ou significa, são capazes de abraçar a cruz? Estão dispostos? A pergunta pode avançar, uma segunda, e o batismo?
que me está reservado. O que vai acontecer comigo em Jerusalém? Estão dispostos? Somos. Parece que a grande preocupação, o projeto deles era o triunfo. São capazes, dizem eles, mas porque a grande motivação é dispor dos poderes do Senhor. Direita e esquerda era isso. A grande motivação era a capacidade de multiplicar milagres, conquistar admiradores, ter sucessos, alcançar triunfos, festejar conquistas, enfim. Mas não estão dispostos? São capazes de oferecer os melhores esforços para atender às suas vaidades. É interessante. Estar à direita e à esquerda é para aqueles aos quais foi preparado. Voz passiva, quem preparou? Jesus está a dizer, decisão de Deus. Quase a dizer, não procurem em Jesus, para o leitor, assim o evangelista, a força do alto para atender vaidades, ganâncias ou ambições. Queremos que nos faças o que te vamos pedir. E o evangelista está aí a oferecer ao leitor, tente imaginar, aqueles dois a dizer a Jesus, nós somos capazes, fazemos qualquer negócio para chegarmos às grandezas, triunfos e sucessos. Vamos tentar imaginar os outros 10 por perto que percebem. Um olha para o outro e aqueles gestos de contrariedade, aqueles olhares de reprovação para os dois. Furiosos. Talvez não dirijam palavras ofensivas porque o Senhor está por perto. Mas um ambiente de divisão, de raivas, de defesas de um contra o outro, de desconfiança, estabelece-se. Porque todos eles, os 12, estão impregnados daquele espírito triunfalista que que anseia por conquistas favoráveis às ambições, poder. Gostariam de seguir o Senhor para herdar suas capacidades de fama e de grandezas. Vamos tentar imaginar agora o Senhor a repetir a eles, aos 12, que não seja assim entre vocês. Quem sabe estão ainda contrariados. Quem quer ser primeiro, seja servo. E aqueles 12 queriam ser primeiros. Então é preciso ir com ele a Jerusalém. Lá aparecerá o verdadeiro servo que é Jesus. Deus se faz servo da humanidade lá em Jerusalém. E eles, o Senhor quer dizer a eles, suas vaidades desfiguram o sentido de seguimento. E talvez agora eu possa colocar o meu nome lá. Entre aqueles 12, com um gosto por experiências de grandezas e grandiloquências, em busca de glórias, de admirações,
em busca de respostas possíveis, de ambições que me fazem maior do que os outros, ou que me fazem pensar que sou mais que outros. Ou talvez aquelas rivalidades que ainda me inquietam por eu não ter superado aqueles que eu gostaria de mostrar que sou mais capaz. E o Senhor olha para mim e está a repetir: você é capaz de ser servo? Talvez Ele faça uma nova pergunta: o que há em você que impede de ser servo? De se fazer irmão do outro, não vencedor sobre o outro. De fazê-lo sensível à necessidade, anseio ou sofrimento do outro. O que impede? Talvez o Senhor esteja a perguntar a mim com ênfase amorosa. É hora de eu lhe responder: o que em mim impede-me de amar mais os outros, não de competir com outros? Talvez eu tenha que conversar sobre o Senhor, ou melhor, conversar com o Senhor, porque eu sozinho não sou capaz de fazer-me servo. Preciso dele. É hora de ouvi-lo. É hora de eu lhe falar. É a hora da minha oração.